Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo pra gente falar da vitória do Corinthians 2-0 sobre o Flamengo e o título do Alvinegro. Os gols do Corinthians marcados pelo Gabriel Paulista e o Yuri Alberto. Título merecido. Corinthians foi melhor os 90 minutos e o Corinthians ganhou no campo e na arquibancada, pessoal, porque a gente só ouvia a torcida do Corinthians cantar. Torcida do Flamengo parecia uma torcida de teatro, né? Só acompanhando a partida, e a torcida do Corinthians cantando. Vamos trazer aí o Mano, o Sormani, o Pilhado, o Benja falando após a partida. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do título do Corinthians. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. É campeão, porra! É isso aí! O humilde, o pobrinho Corinthians sendo campeão em cima do bilionário Flamengo e jogando pra cacete o Corinthians. Lucas Paquetá, 42 milhões de euros, perdeu um gol cara a cara, mas o Corinthians jogou muita bola. Já dizia a Bíblia, os humilhados serão exaltados. E outra, vocês viram o que é uma torcida? Vocês viram o que a torcida do Corinthians fez em Brasília? É diferente, gente. É uma torcida que sabe torcer, que é fanática, que vive o Corinthians. 1-0, 2-0, golaço do Yuri Alberto. Então, agora eu sei que muita gente tá triste, mas muita gente tá feliz. É campeão, porra! Terminou em Brasília, rapaziada. Corinthians 2, Flamengo 0. Chupa, cheirinho. É campeão, porra. De novo, mano. Acabaram as férias, né, jogadores? Feliz 2026. Hoje sim jogaram pra cacete. Salva de palmas pra vocês. Chega de preguiça, chega de tiriça e vamos pra dentro, mano. Mas eu quero fazer uma menção aqui pra Fiel. Parabéns, Fiel. Que aula de arquibancada, mano. Que aula de devoção ao Coringão. Que aula realmente de mostrar de fato o que é torcer na prática. Ocupar uma arquibancada e calar a outra metade do estádio. Tava dividido, é verdade. Porém, jogamos praticamente na Neoquímica Arena. Não se ouvia os caras, mano. E esse time do Corinthians, quando quer jogar, é embaçado mesmo. Claro que o elenco tem suas limitações, faltam peças, mas de 1 a 11, rapaziada, bate de frente com quem vier, não tem ideia não, mano. E ó, hoje podia ter sido até mais, hein? O Memphis perdeu um gol no primeiro tempo, cara a cara com o goleiro, podia ter aberto 2-0. E no segundo, teve um gol anulado por impedimento, que vamos lá, convenhamos, não teve imagem na transmissão, mostrando o suposto impedimento. As caras alegaram, o VAR quebrou, ficou sem funcionar boa parte do segundo tempo. Uma porra, mano. Quando precisou, desligaram a cabine, né? Sei. Pro inferno, mesmo assim não tem ideia, mano. Atropelamos esses coitados. Eu quero ouvir agora os poetas aí da mídia, que viviam, esse time do Corinthians é fraco. Fraco cacete. Dei o braço a torcer. O Corinthians veio de uma conquista de Copa do Brasil atropelando o Palmeiras e o Cruzeiro. E agora o Flamengo, os 3 melhores elencos aí do Brasil e da América do Sul. E ó, devendo 3 bilhões, transfer ban, ex-presidente podendo ser preso. E mesmo assim, nós atropela geral, mano. Isso aqui, ó, tem camisa pra caralho, rapaziada. Flamengo, vou dar um conselho pra vocês, mano. O período de dominância de vocês aqui no futebol brasileiro acabou, viu? Acabou, meu irmão. Onde vocês chegarem agora, o Corinthians tá lá pra tirar vocês, mano. Aguarde e reza pra não pegar a gente de novo. É campeão! Vai, Corinthians! Puta que pariu. Esse time do Corinthians é foda. Meu Deus do céu. Completamente bagunçado, mal administrado, dívida atrás de dívida, estádio que não é pago, salário que atrasa, direito de imagem, fornecedor não recebe, faturando a metade do que o Flamengo fatura. Mas, no entanto, o Flamengo, 2 bilhões de lá vai fumaça, tudo certinho, salários em dia, contratação do Paquetá. Paquetá, hein? Que gol você perdeu quando estava 1-0, hein, meu companheiro? Mas contratação do Paquetá, 45 milhões de euros, e o Corinthians vai lá e... Crau! Foi lá e... Crau! Ganha o título da Supercopa. Ei, Pelé, ô CBF!
Coloca aí Pelé na Copa aí, meus companheiros. Se é a Supercopa do Rei Pelé, então bota Pelé. Mas o Corinthians vai lá e crau, fala de novo, crau, 2 vezes. Por que 2 vezes? Dentro e fora de campo. Dentro do campo, 2-0. Fora de campo, mais uma vez a torcida do Flamengo foi engolida. A torcida é grande? É, ninguém discute. É a maior do Brasil? Claro que é. Mas não é a melhor. A melhor torcida do Brasil é a do Corinthians. É a melhor torcida do Brasil. Aliás, a torcida do Flamengo foi engolida, inclusive, na final da Libertadores, pela torcida do Palmeiras, lá em Montevidéu. Vocês se lembram disso? Não se ouvia a torcida do Flamengo. A torcida do Corinthians, a do Palmeiras, todo mundo que joga contra o Flamengo, deita e rola em cima da torcida do Flamengo. Mas, enfim, o campeonato não é na arquibancada. O campeonato é em campo. Foi lá que o Corinthians ganhou o título. Lá que ele foi campeão. Expulsão do Carrascal. Justa, não tem o que falar. Não tem o que falar. Pá! No menino, no Bidon. Que jogador esse Bidon, hein? Puta que pariu, que moleque bom de bola. Pá! Foi expulso, certinho. Entendeu? Certinho. Agora, eu queria ver as linhas traçadas no gol do Memphis anulado, hein? Porque o impedimento foi marcado do Yuri Alberto. Eu queria ver de novo. Mas não fez falta. Não fez falta porque o próprio Yuri Alberto, no finalzinho do jogo, vai lá e pumba, de cabeça, pimba! O bandeirinha estava lá, louquinho, hein? Levantando a bandeirinha, impedido. Não estava impedido, gente. O Léo Ortiz dava muita condição. Quer dizer, um erro grotesco do bandeirinha. Imagina se não tem o impedimento, o VAR. Seria anulado o gol do Corinthians. Já pensou? Mas, felizmente, as linhas do VAR foram traçadas, o VAR estava presente e o Corinthians ganha o campeonato por 2-0, essa Supercopa do Rei em cima do Flamengo. Em menos de um ano, o Corinthians ganhou 3 campeonatos. 3 campeonatos. E todinho escangalhado. Imagina se não tivesse. Quando eu digo que o Flamengo tem um ataque burro, tá aí, tá provado mais uma vez. Um bando de jogador sem inteligência nenhuma. Quando não é o Plata para ser expulso de forma imbecil, é o Carrascal para ser expulso de uma forma imbecil. Mas pelo jeito, para a diretoria do Flamengo e para o Felipe Luiz, para ser atacante do Flamengo, basta correr. Basta você pressionar o adversário quando ele tiver com a bola. E não é isso. Tem o Pedro que não se movimenta, que não cria chance de gol, que perde gol e que hoje não é um grande centroavante. Tem o Plata, que na maioria das vezes é pouco inteligente. Tem o Carrascal, pouco inteligente. É bom o Flamengo se mexer para contratar atacante. E eu já estou falando isso, há muito tempo. Paquetá não era prioridade. Prioridade é atacante que pensa, é atacante que cria, que finaliza. Porque se o Gabigol tivesse na fase que o Pedro está desde que voltou de lesão, ele já estava sendo esculhambado. E o Pedro não é esculhambado. Não se movimenta, não cria chance. Plata passou sozinho, ele chutou de uma forma bizarra. E outra coisa, Felipe Luiz, ou você bota o pezinho no chão desse time do Flamengo, ou a temporada vai ser um fracasso. Porque o Flamengo é rei em fazer isso. No ano que vem, em seguida, a um ano de conquistas, se acomoda, displicente, rei na barriga e mais uma vez um ataque burro. Essa é a palavra, um ataque burro. Jogadores que não pensam. E o Flamengo precisa contratar atacante. Porque se for depender da inteligência de Plata, Carrascal, Samuel Lino, o Flamengo tá perdido na temporada. E o Pedro, poucos estão falando, mas a fase é horrorosa. O Flamengo mereceu perder, porque mais uma vez foi displicente, burro, desperdiçou finalização e não teve vergonha na cara. Algo interessante em relação à arbitragem, a gente vai poder falar não só a arbitragem de campo, mas o árbitro de vídeo também, que teve falhas no sentido técnico, não técnico da aplicação das regras. Talvez até isso em relação à expulsão do Carrascal, mas é um momento para frente no programa, eu creio. Mas o Corinthians, mais uma vez, mostrou que com determinados jogadores em campo e com a mentalidade correta, que é aquela vista na fase final da Copa do Brasil, aliás, durante toda a Copa do Brasil, mas em especial na parte final, tem a capacidade de encarar grandes equipes do futebol brasileiro. Não é por coincidência que o Corinthians, ao longo dos últimos meses,
eliminou o Cruzeiro na Copa do Brasil, ganhou do Flamengo na Supercopa, eliminou o Palmeiras não só no Campeonato Estadual, como na Copa do Brasil também. Isso é uma comprovação de que com a sua principal força dentro do campo e bem focado, concentrado, o Corinthians pode conquistar coisas num contraste de times e de clubes, se a gente levar em consideração tudo que é importante, a gente sempre comenta aqui, que é o trabalho fora do campo, a estruturação, a sustentabilidade, etc. Às vezes o futebol nega tudo isso, é por isso que nós estamos aqui para falar sobre mais um jogo que foi emocionante e terminou com um campeão que, do ponto de vista técnico, não era o favorito. Já já mais análise aqui do Calçade, do Jailson Vilas Boas e também do Mário Marra, mas vamos a Brasília, porque Lili Nascimento conversa com um zagueiro campeão. Gustavo, parabéns por mais um título. A gente sempre fala que cada título tem um sabor especial para o jogador. Eu queria saber o que esse representa para você. Representa muita coisa. Fico muito feliz por isso, por essa conquista contra meu ex-clube. Sabemos que ia ser um jogo muito difícil, mas nos preparamos muito bem, conseguimos fazer um grande jogo. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? Foi uma festa incrível das duas torcidas, uma tarde maravilhosa. Agradeço pelo nosso torcedor que compareceu em peso. E esse título é para eles, e aos poucos a gente vem reconstruindo esse muro que derrubaram lá atrás, né? Venho falando muito isso. Esse elenco é um elenco muito dedicado a esse clube e fico feliz por isso. Agora o torcedor está acostumado, né, a ter gol do Gustavo Henrique sempre. Dessa vez não foi exatamente o gol, mas teve participação sua ali no gol do Gabriel Paulista. Queria que você falasse sobre isso, né, e sobre ver o seu companheiro de zaga de hoje, né, titular de hoje, fazendo esse gol importante. Fico muito feliz, independente de fazer gol ou ajudando ali ofensivamente. A gente se preparou muito para isso. Foi uma jogada que a gente trabalhou muito durante a semana. Consegui ali ganhar a bola, consegui dar assistência e fico feliz pelo Gabriel. É um cara muito bacana, corintiano, torcedor corintiano, e eu acredito que está sendo um momento muito especial para ele. Para todos nós está sendo muito especial. E agora é desfrutar do momento com o nosso torcedor aí. Agora, Gustavo, só te contar uma curiosidade, falei com o Yuri falou assim, quando eu fiz o gol, eu fui correndo para a torcida e achei que fosse a torcida do Corinthians. Ele ia se enfiar no meio da torcida do Flamengo. Aí o gol foi anulado até então. Ele disse que, ufa, ainda bem que foi anulado e depois validado, porque senão ele ia se enfiar no meio da torcida. Como é que foi para você acompanhar esse momento do gol do Yuri, com tudo que ele vem passando, a pessoa que ele é, né, merecedor aí de fazer um gol importante como esse? Com certeza. O Yuri tem um grande caráter, é um ser humano maravilhoso, que é cobrado muito, né, pela qualidade dele mesmo, por tudo que ele já fez pelo Corinthians e vem fazendo. Eu não sei o que passou na cabeça dele ali de lá na torcida do Flamengo. Nosso torcedor estava aqui, eu vou até falar para ele. Mas acho que na emoção ali, a gente não pensa muito, a gente fica meio que sem acreditar no que acontece, não sabe para onde a gente corre. Mas eu fico feliz por ele, é um moleque que merece demais, se dedica muito e eu acho que é isso. Pode mostrar aqui pra câmera? Mais um. Dói o braço, não? Não dói o braço, não? Não, tem que trabalhar bastante o ombro agora, se Deus quiser, esse ano vai vir muitos, se Deus quiser, com muito trabalho. Obrigado. Valeu. É isso, título do Corinthians, Gustavo Henrique com Lili Nascimento, já mais jogadores, os treinadores, personagens desta Supercopa. Mário Marra, boa noite. Seu destaque inicial. Prazer, Mota, estar com você, Jailson, Calçade, André, Fãs de Esportes. Essa é uma competição que ela tem um símbolo, né, de abertura da temporada, é simbólico, porque a temporada já começou, mas nacionalmente ela representa isso, e ela reúne o campeão da Copa do Brasil com o campeão do Campeonato Brasileiro. Em uma característica de Copa, porque é um jogo só, não é pontos corridos. E aí, na característica de Copa, se deu bem novamente o Corinthians. E eu acho que vale uma reflexão, talvez muito cedo, na verdade, mas vale uma reflexão para o futebol brasileiro, que nos últimos 10 anos, ele é tomado por dois protagonistas, Flamengo e Palmeiras, com intrusos passeando, para de vez em quando beliscar
uma competição nacional ou até Libertadores, né? Como aconteceu recentemente. Mas, já agora, 1º de fevereiro, somado ao que aconteceu na temporada passada, eu fico daqui me perguntando, pelas características do Corinthians, pela característica do seu treinador e pela competitividade em momentos decisivos, se já não está na cara que o Corinthians vai priorizar Copas. E, de novo, lembrando que o campeonato brasileiro, em 38 rodadas, ele exige regularidade, ele exige elenco, ele exige coisas que Flamengo e Palmeiras têm. E que, de novo, de vez em quando algum vai lá e belisca. Eu acho que se o Corinthians priorizar Copas, acho que ele vai estar certo. Já vamos com mais análises, mas a Lili Nascimento está correndo para lá, correndo para cá e agora tem o Mateuzinho com ela. Mateuzinho, qual que é o gosto desse título, né? A gente sabe que cada título tem um gosto diferente, é contra o teu ex-clube, da forma como aconteceu. Qual que é o teu sentimento? É um sentimento diferente, onde que o respeito pelo outro lado é gigantesco e sentimento de gratidão pelo outro lado também é gigantesco. Mas hoje eu visto a camisa do Corinthians, hoje eu tinha que focar na instituição Corinthians. Então, cara, muito feliz por esse título, que é um título que vai ajudar muita gente na nossa temporada. Eu acho que a nossa, como que eu posso dizer, autoestima do elenco, pô, ganhamos talvez o melhor elenco do Brasil. Então, com certeza vai nos ajudar. Espero que esse título nos sirva de exemplo, que quando a gente quer jogar, quando a gente está comprometido a jogar, nem talvez o melhor elenco consegue nos bater. É exatamente sobre isso, né? O elenco que tem o Flamengo, que indiscutivelmente é um dos mais caros aí do Brasil e está no topo. Qual que foi o diferencial para hoje o Corinthians comandar a vitória aqui? Todo mundo sabe que o futebol são feitos de detalhes. E nós sabemos que a gente voltou alguns dias antes, a gente sabia que o estado do gramado aqui é um gramado mais pesado, aqui é muito calor, porque eu já joguei bastante aqui. Então a gente sabia que se a gente colocasse a nossa forma física em cima do time do Flamengo, talvez a gente poderia ter uma vantagem. E foi isso que aconteceu. A gente levou esse jogo pro físico e aí a gente conseguiu esse título, que foi muito importante. Agora, eu não sei se você já conversou com o Yuri, se não, eu vou te contar e acabei de contar pro Gustavo Henrique também. O Yuri falou que assim que ele fez o gol da vitória, ele saiu correndo para comemorar com a torcida. E ele não se ligou que ele ia se enfiar no meio da torcida do Flamengo para comemorar. Aí o gol foi anulado, aí ele percebeu que ele estava indo pro lado errado e comemorou certo. Mas ele ia se enfiar no meio da torcida do Flamengo. Ele falou isso pra gente. Pô, pior que nem eu tava longe, já tava muito cansado, já queria que o juiz acabasse logo para poder acabar o jogo. E nem tinha reparado nisso. Pois aí foi Deus que protegeu ele de alguma coisa muito pior. Graças a Deus que não deixaram ele entrar. Valeu. Valeu. Essa foi boa. O auxiliar ali levantou a bandeira, não era um impedimento, era segura o homem. Segura o homem. Jailson Vilas Boas, boa noite. Boa noite, Mota. Boa noite aos companheiros da bancada. Boa noite também à torcida corintiana, né? Parabéns à torcida corintiana, parabéns ao Corinthians por mais um título da Supercopa do Brasil. O meu destaque inicial vai para o Dorival Júnior. Dorival Júnior, ele conseguindo ali novamente no jogo de Copa, né? Como Mário Marra aqui falou, organizar a sua equipe. Taticamente, ao meu ver, ele mudou. A gente estava até discutindo aqui na prévia, ali na redação. O Ranieri funcionando como terceiro zagueiro pelo lado direito, e aí ele conseguindo espetar o Mateuzinho, o Matheus Bidu, enfim, algumas mudanças que o Dorival Júnior foi fazendo nessa equipe, além do gol que a gente ainda vai falar. O primeiro gol, né, o gol do Corinthians, que foi uma jogada bem trabalhada, né, uma jogada ali bem organizada, que fez com que o Gustavo Henrique, com 1,95, fosse marcado pelo Varela, que tem 1,71. Então, uma jogada muito bem organizada que deslocou a defesa do Flamengo. E o ponto de atenção para o Flamengo é a questão da pressão. A gente também vai falar durante o programa, mas Corinthians e Fluminense conseguiram marcar pressão alta a essa equipe do Flamengo, que se notabilizou na temporada passada por conseguir fugir dessas pressões, principalmente com o Rossi e Léo Ortiz quebrando o ataque adversário. E nessa temporada, com o Fluminense e com o Corinthians, isso não aconteceu. Com o São Paulo foi de outra forma, mas aí a terceira derrota consecutiva do Flamengo do Felipe Luiz e o título muito merecido
do Corinthians. A gente tá vendo aí, Paulo Calçade, o gol do Corinthians, o primeiro do Gabriel Paulista. Primeiro tempo teve uma cara, o segundo, até pela expulsão e a forma como os times se posicionaram, uma outra cara. Como é que você viu esse 2-0 Corinthians para cima do Flamengo? Calçade, boa noite. Olá, Felipe, boa noite para quem nos acompanha. Eu vejo um Corinthians que nos jogos de Copas, isso ficou evidente na Copa do Brasil, fica evidente no Campeonato Brasileiro, na dificuldade. Isso estou falando em relação ao ano passado, mas esse ano pode ser assim. Depende do volume de contratações e da qualidade de jogadores que podem chegar. Ele não aguenta disputar tudo. Ninguém aguenta no futebol brasileiro. Então ele acaba escolhendo os jogos. E hoje foi um desses dias. Foi um dia de decisão, você sabe o valor disso. Então há uma dedicação extrema que nem sempre ela está presente em outras partidas. Foi isso que possibilitou vencer a Copa do Brasil e hoje o Flamengo. Se você olhar desde o ano passado, Corinthians supera Palmeiras, Corinthians supera o Cruzeiro, Palmeiras e Cruzeiro, num confronto direto com o Corinthians, entram em campo muito fortes, né? E o Corinthians superou. Depois a final contra o Vasco e hoje era o Flamengo. Então, não dá para dizer que nesta trajetória o Corinthians não tenha produzido grandes resultados e eles são frutos do quê? Eu digo, é de uma mobilização do Corinthians que olha para o adversário e ele planeja o jogo dele em função do adversário. E o que o Flamengo não faz, talvez nem precise, mas não faz. Então o Corinthians vai para o campo olhando para as virtudes do Flamengo e sabendo que na hora que o Felipe Luiz fosse utilizar o banco, aí seria uma brincadeira de mau gosto. Entra Paquetá, Bruno Henrique, brincadeira, né? Cebolinha. Entram jogadores que seriam titulares no Corinthians, seguramente. Então, é preciso de algo especial. E o Corinthians teve. Primeiro, na arquibancada. Aliás, 2 arquibancadas no domingo. Arquibancada em Brasília e arquibancada em Londres, onde o Corinthians dá um show nas duas. Porque é um clube que só não ruiu porque tem uma torcida especial. Porque aquilo que é feito dentro do Corinthians, e eu não estou me referindo ao Osmar Stabile, que entrou numa roubada e está perto dos outros presidentes, ele é o gênio da lâmpada. Porque o que foi feito com o Corinthians até ele assumir em função do impeachment foi uma desgraça total, né? Com todos os caras que passaram lá para arrebentar o Corinthians. E aí ele está tentando apagar incêndios. E ele está levando do jeito que dá e conseguiu 2 títulos. Então é preciso entender qual é o contexto do Corinthians e do Flamengo. O do Flamengo talvez eu não precise olhar tanto para o meu adversário e olhar só para dentro do meu time e jogar o meu jogo. E não está errado o Flamengo. Eu ia perguntar. O Corinthians precisa olhar para o adversário e, a partir disso, criar o jogo dele. E criou. Aí o Dorival vem, como citou o Jailson. Ranieri, aqui pelo lado direito, com Gustavo Henrique e Gabriel Paulista. Mais os laterais. Sem a bola, era um Corinthians num 5-3-2. Com Carrilho, Bidon, André. Bidon com o Mateuzinho, fecha o lado do Flamengo. Bidu com o André, fecha o lado oposto, o lado direito. O Carrilho numa zona em que tem a Arrascaeta. E com 2 jogadores ainda, esses 2 jogadores, o Bidu e o Bidon e o André, para fechar e marcar os jogadores do Flamengo, o Pulgar, o Jorginho também tem um ótimo passe. Então foi um jogo muito difícil para Jorginho, para Pulgar, para o Arrascaeta, porque o Corinthians, moldado ao jogo do adversário, soube interromper o fluxo da virtude do Flamengo. Então o Flamengo não jogou pelas beiradas, você não viu, primeiro tempo principalmente, laterais, esquece. Você olha para o mapa de movimentação, Plata, você força o Plata a vir para dentro e ele morre onde o Corinthians tem mais jogadores. Você força o Carrascal a vir para dentro, que é da natureza, porque é um meia, e é onde o Corinthians tem o melhor jogo dele. O Corinthians é um time que, basicamente, o Dorival está tentando mudar isso, com contratações. Mas ele Corinthians é um time que ataca por dentro, o tempo todo. Por fora, é com os laterais. Só que é preciso também entender que o lateral não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, os laterais têm uma distância longa para percorrer que não conta com jogadores de beirada de campo. Agora, com o Caio César, ele pode até alterar. Mas é um Corinthians que já diz para o adversário como ele joga.
pela beirada, com laterais. Não tem alternativa. Talvez com o Caio César possa ser. Então, é uma equipe que precisa se moldar ao adversário, extrair o máximo dela, e assim o Corinthians conseguiu conquistar a Copa do Brasil e a Supercopa, que é um jogo só, mas aí depende do adversário que você enfrenta. Cara, aí é Flamengo, é um adversário que é superior, contratou um jogador de 260 milhões de reais e botou para jogar hoje. Os do Corinthians precisam chegar livres e com um custo mais baixo. E esse time ganhou o torneio. Então o mundo do Flamengo, a Copa, né? O mundo do Flamengo ruiu. Não, gente, o mundo do Flamengo, ele teve que ter uma mudança de planos, que era, a ideia era entrar com o time titular hoje e não utilizar no Carioca. Teve que mudar em função de maus resultados. Porque o Flamengo, claro que queria vencer a Supercopa, mas o planejamento era para iniciar com os titulares hoje, olhando para a temporada toda, e não só para a Supercopa. Já o Corinthians jogou dia 21 de dezembro e iniciou o Paulista com os titulares. Falou, lá em junho a gente vê o que acontece. Então, cara, são maneiras diferentes, cada um ao seu modo e olhando para dentro, de acordo com suas possibilidades, é como levar uma temporada. E o Corinthians ganhou num jogo legítimo, Bidon crescendo, no meio de campo é impressionante, a atuação do Bidon. André ganhando espaço, estou falando de 2 garotos da base. O André chegando agora e o Bidon já com mais minutos e aproveitando muito bem. Então é um Corinthians que mereceu esse título e é impressionante o que essa torcida é capaz de fazer por essa instituição, aquilo que os cartolas, pelo menos os que tiveram antes do Stabile, né, não conseguiram fazer, só sugar o Corinthians. Pegou uma hora aí, André, te conheço. E a torcida fez não só com presença no estádio para apoiar o time e, de fato, jogar junto, né? A torcida foi uma peça fundamental na pressão externa, que só poderia partir de organizações como ela, porque foram as torcidas organizadas que se envolveram na iniciativa de, eu creio, precipitar. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Corinthians 2-0, título merecido do Corinthians. Corinthians jogou mais, foi melhor na partida, criou as oportunidades e 2-0 poderia ter sido 3, né? Porque teve um gol do Corinthians que foi anulado, mas o gol do Corinthians anulado, o VAR tava com problema, pessoal. Olha só que coisa louca. O VAR estava com problema no gol do Corinthians, tanto é que o juiz logo autorizou a saída de bola, e aí o Corinthians poderia ter sido prejudicado naquele lance, mas o gol não fez falta. 2-0, poderia ter sido 3-0, mas o importante aí para a torcida corintiana foi o título. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.